Agora sim, já estamos gravando. Então, hoje a gente vai falar. Eu tinha colocado lá no grupo 7 passos para a independência financeira. Mas aí, depois, quando eu estava terminando a aula, eu vi que tinha um passo muito importante a ser acrescentado, e a gente vai ver ele lá no finalzinho. E até que eu gosto mais do número 7 do que do número 6, né? O número 7 representa aí o nosso Deus que é perfeito, né? Então, eu gostei. E aí acrescentei mais um passo aí que com certeza vocês vão ver que é muito importante. A gente sempre fala aqui de estratégia técnica, né? Mas algo que a gente precisa para ter uma independência, né, financeira, a gente precisa ter algumas independências antes da financeira, ou seja, ter uma sabedoria, né, antes do financeiro, né, ter um controle antes do financeiro. Então, existem vários, vamos dizer assim, vários braços que compõem uma pessoa ter uma independência, uma estabilidade financeira, né? Muitas vezes eu sempre trago aqui a parte técnica, né, de como fazer. Só que se você não tiver algumas ações anteriores a essa que eu normalmente faço aqui, de nada vai adiantar. Então, achei muito importante. Nossa, meu óculos está embaçado e tem alguma coisa me chateando aqui. Então, se a gente não olhar com carinho esses passos anteriores, né, para que a gente possa ter uma vida, né, independência financeira. E quando eu falo independência financeira, é bom que fique ajustado que a gente não está aqui, como eu posso dizer, achar uma palavra, né, mais sucinta, tirando a responsabilidade, né, que o homem tem sobre a nossa casa, o nosso lar. Quando eu digo independência financeira, são os dois, né, gerir uma demanda financeira da sua casa, porém, né, por que não nós mulheres podermos também contribuir de alguma forma, né? E a gente precisa muito pensar nisso. E quando eu digo contribuir, gente, a minha humilde opinião, nós mulheres somos aquela que soma, trazendo esse dinheiro para o nosso autocuidado, para a nossa autoestima, em algo com o filho, né? Porque o marido ele já tem que ser aquele provedor, ele já tem que ser o protetor, e isso é bíblico. Então, se é bíblico, meu filho, eu estou com Deus e não abro, né? Então, boa noite, Adriana. Então, assim, de forma nenhuma minimizando, eu já acho que seria essa palavra, de forma nenhuma, nós mulheres, quando eu trago a independência financeira aqui, de forma nenhuma é minimizando a responsabilidade do homem ou da autoridade dele, né, como sacerdote da nossa casa. Então, para a gente começar, a gente vai ver aqui o nosso primeiro passo. A Adriana chegou depois, no grupo eu coloquei 6 passos, mas achei por bem colocar mais um interessante aqui, Adriana, que a gente vai ver no final. Então, antes da que a gente possa pensar em ser bem-sucedida, deixa eu abrir aqui, ser bem-sucedida financeiramente, a gente precisa o quê? Criar uma mentalidade abundante, uma mentalidade de que nós somos capazes de conseguir ter essa vida abundante financeiramente, essa independência abundante financeiramente. O que os nossos olhos não enxergam de forma nenhuma, a gente vai conseguir querer desejar, querer alcançar aquilo. Como que a gente deseja algo que a gente não conhece? Fica impossível, né? Quando a gente nem sabe da existência de algo, fica muito difícil a gente desejar ter, a gente desejar obter. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma mentalidade. E nessa mentalidade, eu quis trazer, vocês vão ver que em cada ponto desse, eu trouxe princípios, né, milenares. E esses princípios milenares, eu não poderia tirar de outro lugar que não fosse da Bíblia, né? Que é um livro que, para mim, né, eu considero ele não só como um livro, mas como a palavra de Deus. Então, não tem como não mencionar, quando se trata de mentalidade, da gente não lembrar de José. Acredito que todo mundo aqui conhece a história de José do Egito, aquele a qual foi
traído pelos irmãos, né? Apanhou dos irmãos e os irmãos deles venderam ele como escravo. Então, isso é só um resumo. E aí ele foi para o Egito e lá o homem, né, comprou ele como escravo. E ele foi trabalhar na casa desse homem. Esse homem era o senhor dele, era o dono dele, né? E era se eu não me engano, Potifar, o nome dele. E por que, desde que você trouxe a história de José quando se fala de mentalidade? Eu trouxe aqui pequenos trechozinhos para a gente ler, só para a gente fazer um link e trazer isso para a nossa realidade. Então, lá em Gênesis 39, 3, está escrito assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor lhe prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e servia-o em tê-lo e pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. José foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi para uma terra onde ele não conhecia nada, lá ele foi vendido como escravo, um senhor comprou ele. Ele chegou, olha só, esse homem, ele tinha tudo para ter uma mentalidade, vamos chamar aqui uma mentalidade de cocô, porque tudo de ruim aconteceu com esse cara. E quando ele chega na casa desse seu senhor, o que acontece? Ele dá o melhor que ele tem. Ele não fica pegado lá nas coisas de trás. Então, ele faz o melhor serviço que ele pode fazer. Então, ele vai para um palácio e aquele senhor, né, gosta tanto dele, mas tanto dele, que dá nas mãos deles para ele administrar tudo o que ele tinha. E a história de José é incrível. Quem quiser saber mais, leia lá o livro de Gênesis. Traga isso para a sua realidade, né? Então, esse cara, ele tinha tudo para falar assim: porque eu sou um pobre coitado, você não sabe o que eu passei na minha vida, porque os meus irmãos me venderam e agora eu sou um escravo. Não, ele confiava em Deus, ele confiava que aquilo poderia ser um processo que ele estava passando e em momento nenhum ele perdeu o quê? A esperança. A gente precisa manter a autoconfiança. E quando eu falo manter a autoconfiança, não é uma autoconfiança em nós, meros mortais que somos, é uma autoconfiança de saber quem eu sou em Deus, quem você é em Deus. Quando eu pergunto quem é a Adriana em Deus, quem é a Mari em Deus, quem é a Cidinha em Deus, né? Então, assim, quem é a Elisana em Deus? Em Deus, nós somos tudo. Não importa se não está nas condições que a gente gostaria que estivesse, porque a gente também precisa criar raízes. Porque senão qualquer ventinho que vir, quando a gente estiver lá no auge, quando a gente estiver bem, o que acontece? A gente desmorona, né? E a queda maior é quando a gente está lá em cima. Então, Deus muitas vezes está preparando. Então, nesse caso aqui, José sabia da confiança que ele tinha em Deus, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, ele sabia que Deus estava provavelmente preparando algo maior para ele. E vamos combinar que se José, ele não tivesse passado tudo que ele passou, ele não teria uma bagagem para depois administrar todo um palácio. Então, José ele é aquele que ele administrou na prisão e ele administrou no palácio. Ele sabe, ele tem a experiência do que é viver no pouco, na miséria, como um escravo, e ele tem o conhecimento de como é viver como um governante. Então, olha a história dessa pessoa que não se abateu, que manteve a sua mentalidade ali e a sua confiança, porque ele sabia quem ele era em Deus. E aí ele manteve o quê? Ele manteve a esperança. E quando a gente tem esperança, gente, e essa esperança, ela faz com que a gente continue na disciplina de fazer o que é preciso fazer todos os dias, sem esmorecer, porque ele sabe que se hoje ainda não deu certo, mas eu tenho esperança que vai chegar a hora que vai dar certo, e por isso eu mantenho a minha persistência de continuar fazendo o que eu preciso fazer. Então, vocês têm noção de como a gente extrai sabedoria de um livro que Deus deixou para a gente, e a gente nem precisa, muitas vezes, de livros de autoajuda. A Bíblia, ela é um livro completo, né? Um manual completo de como você empreender. Inclusive, na Bíblia, existem muitos versículos que falam mais sobre dinheiro.
Então, assim, às vezes a gente tem maior preconceito, né, de falar sobre dinheiro e como a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, para que vocês peguem essa visão, como diz Rick Chester, pega essa visão, que para você começar a pensar numa independência financeira, você precisa mudar isso aqui. Se você é aquela pessoa, ai, porque nada dá certo para mim, ai, porque você não sabe de onde eu vim, olha, para mim tá tudo difícil, olha, porque você não sabe o que eu passei. Amada, pior, você está fazendo mal para você e está fazendo mal para quem está à sua volta. Então, não é porque as coisas não estão do jeito que você acha que deveria estar, e normalmente, só fazendo um adendo aqui, normalmente a gente vive coisas que foi a gente que procurou. Normalmente, não digo que seja geralmente, mas normalmente a gente colhe os frutos do que a gente plantou lá atrás, seja ele bom ou seja ele ruim. Então, assim, que a gente possa trazer essa história, né, de José, essa mentalidade de José. Eu acho que não teria ninguém melhor para a gente trazer, né, como um exemplo de uma mentalidade forte, abundante e autoconfiante, como José foi e como ele teve esperança, como ele teve disciplina e como ele foi persistente. Há alguma dúvida? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, pode botar aí no chat também, tá? E pode interromper a qualquer momento, não tem problema, não. Que aqui é para a gente trocar experiência mesmo. Eu sei que às vezes vocês ficam com vergonha, mas inclusive aqui é um momento para a gente bater papo mesmo, gente. Então, o outro passo, vou deixar esse aqui aberto para poder vocês, se vocês quiserem anotar e ver também. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Acho que fica melhor assim, né? Para quem está no celular, principalmente. E uma outra coisa, o segundo passo que a gente precisa entender para ter uma vida de independência financeira, a gente precisa ver com quem a gente anda. Isso é assim, é surreal, é a coisa mais. Antigamente eu ficava assim, eu penso do meu jeito mesmo e pronto, acabou. Eu não acho que isso tem nada a ver. Gente, como isso influencia? Se vocês nunca leram sobre isso, a gente é a média das 7 pessoas com quem a gente convive. Se você convive só com pessoa rabugenta, pessoa para baixo, pessoa mal-humorada, pessoa, sabe, emburrada, pessoa que fala palavrão, você vai ver que vai passar um tempinho, daqui a pouco você está falando e agindo da mesma forma que essas pessoas ao seu redor costumam fazer. Então, assim, tenha cuidado com o ambiente, com as pessoas com quem você se relaciona. Se aquela pessoa descrente que não acredita que nada pode melhorar, a pessoa nunca tem esperança, a pessoa está sempre reclamando, você apresenta um projeto para ela, ela é a primeira a jogar um balde de água fria em você, falando que aquilo não dá certo, que aquilo. Meu amor, se distancia. Mas Deise é da família, normalmente né? Normalmente é da família, eu não consigo. Eu não estou falando para você desprezar ninguém, mas evite conversar sobre os seus sonhos com essa pessoa, evite absorver o que essa pessoa está falando. Mas, Deise, eu não conheço nenhuma pessoa que possa me trazer, assim, uma expectativa de esperança, uma expectativa de melhoria de vida. Amor, na internet é o que mais tem. Se você quiser, eu posso indicar para vocês, tipo, Deise, eu quero pessoas que veio. Eu gosto muito de seguir pessoas que teve uma história e que cresceu. Por exemplo, o Flávio Augusto, o Joel J, o Caio Carneiro, a Natália Beauty, tem muita gente boa que pode trazer coisas boas para sua mentalidade. Por exemplo, o Thiago Brunet, que fala muito dessa área do empreendedorismo também, junto com a palavra. Então, assim, são pessoas que você pode tirar um vídeo todo dia para ver de 20 minutos ali. Aquilo ali você vai aprendendo, você vai estimulando outras áreas do seu cérebro que não seja aquela de só ficar reclamando, de ficar ouvindo reclamação dos outros, porque não tem pior coisa na face da terra do que ficar ouvindo a reclamação. E vou te falar, ninguém gosta de ficar ouvindo suas reclamações. Às vezes as pessoas não entendem, por que fulano não gosta de ficar comigo? Já conheço muita gente assim, porque ele não aguenta ficar ouvindo reclamação.
Não é que a gente não tenha que compartilhar com uma amiga as dificuldades que a gente está passando. Isso, compartilhar é uma coisa. Agora, é diferente daquela pessoa que só toda hora está repetindo a mesma desgraça, a mesma desgraça, a mesma desgraça, como se as pessoas, o ouvido das pessoas fosse resolver aquele problema dela. E não vai, né? Você já falou com a pessoa, já oramos juntos, já... Amiga, agora é só com o Senhor. Não precisa. E normalmente a gente percebe que é com um ar de vitimismo e não com um ar de desabafo, né? Então, esse tipo de pessoa, tente afastar, tenta não absorver, porque isso vai impedir muito que você crie uma mentalidade, um ambiente próspero, né, na sua casa, na sua família, na sua mentalidade. E, como eu falei, cada trechinho desse daqui, cada passo desse daqui, a gente vai falar sobre um personagem da Bíblia, né? E nessa questão de ambiente, eu trouxe esse daqui, quando eu li essa passagem aqui, gente, às vezes, eu vou te falar, tem gente que, assim como eu era, fala assim, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Realmente, no início, parece que a gente está comendo pão integral, aquela coisa que a gente mastiga, mastiga, não consegue engolir, porque é ruim, é sem sabor. Mas, cara, quando você começa a insistir, aquilo ali te ensina tanto. E a história que eu quero te trazer de ambiente, de uma pessoa que mudou um ambiente, foi Jacó. E olha só esse texto que também está lá em Gênesis 30, 27. Quem não sabe a história de Jacó, vou fazer um breve resumo aqui. Jacó foi aquele que roubou a primogenitura do seu irmão, foi fugido para a casa de Labão, que era o seu tio. Chegando lá, ele pagou por trabalhar 7 anos para casar com a filha do seu tio. O seu tio também o enganou, e aí ele teve que trabalhar, deu uma filha, né, que não era a que ele queria, e ele teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com Raquel, que era a mulher que ele desejava casar. Depois disso, ele já trabalhou mais alguns anos para poder ter direito a ter alguns bens. E aí, depois, ele quis ir embora. Só que quando ele quis ir embora, olha o que Labão falou para ele. Labão, que era o seu tio, falou assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos seus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só, Labão estava sendo abençoado porque Jacó estava trabalhando para ele. Olha o ambiente. Sabe quando a pessoa é tão boa que ela trabalha para você, ela tem uma ligação tão grande com Deus que quem está em volta dela também é abençoada. Olha que maravilha, gente. Como é bom a gente estar com pessoas que são tementes a Deus, que têm uma mente próspera. Percebe que o ambiente muda. O cara, o tal do Labão, ele nem gostava assim de Jacó, mas ele não queria que Jacó saísse dali, por quê? Porque ele estava sendo abençoado pelo fato de Deus amar Jacó. O cara nem, pelo visto, né, a gente lê lá na história, ele nem acreditava no Deus único, mas só o fato de Jacó servir ao Deus único e Deus abençoar Jacó, ele também já estava sendo abençoado e não queria que Jacó saísse dali. Olha o nível de ambiência positiva que Jacó criou naquele lugar. Então, a gente precisa trazer essas histórias para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso ambiente. Às vezes a gente lê, minha Bíblia está longe, mas às vezes a gente lê a palavra e lê como se fosse uma história, aconteceu há milhões de anos atrás e tal. Não, gente, leia isso como um alimento. Isso é um alimento que vocês não têm, assim, noção do quanto isso traz benefício para a gente. Se a gente se propor aprender com o que a palavra traz para a gente, meu Deus do céu. Olha, como eu queria ter aprendido isso antes. Meu caminho já teria sido bem mais resumido, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, vocês entenderam a importância da mentalidade, que a gente já falou, e agora da ambiência, né? Das pessoas ao nosso redor. Qual a importância que isso tem? Uma outra coisa, quando a gente fala de ambiência, além das pessoas ao nosso redor,
Organize-se. Às vezes a gente tá, eu, por exemplo, eu fico estressada no ambiente desorganizado, estressada, assim, agoniada, sabe? Como a gente tem filhos, né? A gente sabe que é quase impossível ter uma casa totalmente organizada. E eu meio que aprendi a trabalhar dessa forma, né? De ter sempre um brinquedo espalhado, coisa fora do lugar. Mas, tipo, aqui no meu escritório eu tento manter o máximo, esse escritório aqui é de casa, então o máximo de organização, que aquilo não tire a minha atenção, sabe? Por quê? Porque Deus é Deus de ordem, gente. Deus não é Deus de bagunça, não é Deus de desordem, Deus não é Deus de sujeira, sabe? Então, quando a gente vê essas coisas desorganizadas, isso acaba trazendo, né, um pouco de angústia para a gente. Então, elimine, né, as distrações que essa falta de organização traz para você. Por exemplo, às vezes a gente quer saber quanto que a gente vendeu no mês. Aí fica tentando lembrar na cabeça, eu vendi tanto para fulana, tanto para ciclana, tanto para Bertana. Eu acho que eu vendi no mês, sei lá, eu acho que foi 2.000, não sei, não sei. Isso é desorganização. Por quê? Porque a organização é você pegar um caderno, vendi para fulana X, a data, quanto que foi, quanto que eu investi, quanto que sobrou, quanto que eu paguei. Isso é organização. Quando a gente se propõe a fazer algo bem feito, algo organizado, algo que a gente quer retorno e quer resultado, a gente vai fazer o quê? De forma organizada. Então, a gente viu mentalidade e ambiência, né, que envolve tantas pessoas ao nosso redor, né, e que a gente também não seja essas pessoas tóxicas que, né, intoxicam as outras pessoas, né, e que a gente tenha essa organização. Um outro passo, que é o terceiro passo, é sobre administração financeira. Eu já falo disso, acho que desde sempre, né, desde que a minha vida, eu acho que eu comecei a trabalhar como doméstica aos 13 anos e de babá, eu sempre fiz administração financeira, mesmo quando eu ganhava um salário de R$ 80. Então, eu trouxe aqui um textinho para a gente ver. Inês, mas a Bíblia fala sobre organização financeira? Vamos ler aqui para ver se ela fala sobre organização financeira? Pois qual de... Eu amo esse versículo, gente, está lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha como a palavra ensina, gente. Eu fico assim maravilhada com isso, porque assim a gente às vezes procura tanta coisa assim, sabe, esplendorosa para nos ensinar. A palavra está falando, amada. Se você quer algo, senta, calcula quanto que é, planeja, vê o orçamento, vê se consegue. Para quê? Para quando você começar, você não parar no meio do caminho e as pessoas falar, olha lá, começou e não terminou. Ainda fala, né, da questão dos mexeriqueiros, porque vai ter fofoqueiro querendo saber da sua vida e te julgando. Então, assim, mas eu não tenho nada a ver com ninguém. Não tem. Realmente, a gente não tem nada a ver com ninguém. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Mas a administração financeira vai fazer com que você conquiste também a sua independência financeira. Então, por isso que é importante. Então, eu estou trazendo aqui textos bíblicos para que vocês entendam que não é só vozes da minha cabeça, que isso daqui não é uma balela, que isso daqui são passos para que você, independente que você faça uma ação, eu vendo muito, faturo muito, tá, e o que você faz com esse muito, amada? Você não administra? Então, da mesma forma que veio muito, vai muito embora também. Então, por isso que eu faço questão de trazer isso aqui para vocês, e com esse ensinamento milenar, né, que a gente não tem como contestar. Então, orçamento mensal. Faça o orçamento mensal nessa questão da administração financeira. Orçamento mensal, o quê? Quanto que eu investi? A gente vai tratar aqui, né, do nosso negócio. Então, quanto que eu comprei de produto?
Quanto que eu tenho que pagar de produtos? Quantos de produtos eu ainda já vendi que eu tenho para receber? Quanto a fatura de cartão, né? Se eu comprei parcelado. Então, tudo isso, anotem, anotem. Ah, eu não tenho sistema financeiro. Papel e caneta ainda serve, minha filha, para muita coisa. Inclusive para poder a gente fazer administração financeira. Não se apegue, eu não tenho um computador, não tenho uma planilha, eu não vou fazer. Não, tem como fazer com papel e caneta tranquilamente. Então, defina as suas metas. Eu, por exemplo, eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês. Mônica não está aqui, ó, ninguém fala e não dá tempo de beber água. Vou ter que parar para beber água. Eu já comentei com vocês, por exemplo, eu tenho um projeto. Quando eu terminar de pagar o meu carro, que foi uma aquisição mais ousada que eu fiz, mas eu senti naquele momento que, tipo, eu mereço esse daqui e eu vou investir e eu vou ficar com esse carro durante um bom tempo depois. E nos meus planos é o quê? Quando eu terminar, né, de pagar, e graças a Deus agora, né, cada vez vai ficando menos, eu quero investir em imóveis, eu quero ou em consórcio imobiliário ou em terreno. Bote uma coisa na cabeça de vocês: tudo que é limitado vai valorizar. Tudo que é limitado vai valorizar. Tudo que tem chance de acabar vai valorizar. Terrenos, imóveis, sempre vai valorizar. Então, tentam investir, né, em algo que vai valorizar, que não perde valor. Pelo contrário, né, um valor só sobe. Então, tenham essas metas, tenham projetos. A gente precisa olhar para a terra prometida. A gente não pode só ficar naquela coisa de, eu compro, vendo, peguei o lucro, gasto. Compro, vendo, peguei o lucro e gasto. É claro que a gente vai ter uma porcentagem para a gente gastar. Lá no curso de novas que a gente fez no presencial, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre porcentagens para a gente direcionar para cada ação da nossa vida. Mas é muito importante, inclusive, a gente vai ver mais para frente, essa questão da gente investir, né? Então, o orçamento, a administração financeira com o orçamento mensal, ele vai te ajudar muito, muito nisso. E aí, as suas definições de meta têm que ser o quê? Claras e específicas, direcionadas. Para que é? Por exemplo, eu falei aqui para vocês, compartilhei, vou terminar de pagar o meu carro, o valor que eu estou investindo no meu carro, eu vou investir em imóveis, ou vou fazer o consórcio, ou vou comprar terreno, vou fazer, mas já está direcionado para isso. Então, eu preciso ter o quê? Meta clara, meta objetiva, tá? Para não ficar naquela coisa muito vaga. O quarto passo que a gente vai ver, a gente está no quarto? Quarto passo. Se você tem dívida, saia da dívida, tá? Porque dívida é uma coisa que corrói aquilo. Mas desde como que eu saio da dívida? É claro que cada dívida, né, cada credor ali para você, você vai ter que saber como que é. Por exemplo, aqui, ó, mais um textinho para gente, né? Só para a gente ficar ligado. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pague as suas contas e dívidas a tempo. Esse texto está lá em Romanos 8, para quem quiser dar uma olhadinha depois. Então, o que você vai fazer para sair disso daqui, ó? Gente, a única coisa que a gente vai ficar, a gente vai dar amor, mas ficar devendo, a gente não pode ficar devendo, porque isso impede que a pessoa tenha aí uma independência financeira. Como é que, eu sou independente financeiramente, devendo? Quem que é independente financeiramente devendo? Possível. Então, o que a gente precisa fazer? Aconteceu, porque sim, coisas e problemas dessa natureza acontecem. Então, o que a pessoa pode fazer? Priorizar dívidas que têm juros altos, têm juros maiores. Então, entre o quê? Numa negociação, você vai renegociar, entre em contato, renegocia. Tem umas dívidas, gente, que é muito abusiva. Por exemplo, o bendito cartão de crédito, para quem não sabe lidar com ele.
né? Ele é uma bênção para quem sabe lidar com ele, mas uma maldição para quem não sabe lidar com ele. Então, assim, para quem faz dívida de cartão de crédito, por exemplo, lembra do passo anterior? Se eu faço um orçamento mensal, e eu sei que é um exemplo, né? Eu ganho 1.000, logo eu não posso gastar mais de 1.000 no meu cartão de crédito. Não é porque ele tem limite que eu vou ter saldo para poder pagá-lo. Então, olha como faz sentido o passo anterior. Se eu faço um orçamento ali mensal, se eu tenho uma administração financeira, logo eu consigo administrar um cartão de crédito, por exemplo, que é um dos grandes vilões das pessoas se endividarem hoje, né? Então, assim, para algumas opções de cartão de crédito, os juros são tão abusivos, tão abusivos, tão abusivos, que em algumas fases, quando alguém me pede conselho, eu falo, vai ter que esperar. E espera até eles negociarem para você fazer algo que seja justo para as duas partes. Aí, nesse caso, tem que esperar, gente, porque às vezes é assim, surreal, é uma coisa assim de outro mundo que não existe, que é a forma de cobrança e dos juros que eles impõem. Então, assim, cada caso vai ser um caso, né? Não tem como, agora, poxa, comprou com uma fulaninha, né? Não deu, teve naquela época fulana. Eu costumo dizer assim, gente, quando a pessoa quer pagar, ela paga, né? A gente que trabalha no nosso setor, a gente sabe que tem umas pessoas abençoadas, né? Mas quando ela quer pagar, ela paga, porque ela pode virar e falar assim: olha, eu não tenho aquele valor da parcela, cara, mas eu me proponho, me comprometo, me dá seu Pix, eu vou deixar aqui agendado no meu Pix todo mês, R$ 10 que seja, R$ 20 que seja, porque pode ser pouco, mas ela vai quitar aquela dívida, né? Então, assim, tem pessoas e pessoas. Então, para eliminar a dívida, pegue a dívida, olha ali, veja com quem você pode renegociar, o que você pode pagar dentro do seu orçamento. E aí vai ter que ter o que para que isso aconteça? Uma mudança de hábito. Se eu estou renegociando dívida, ou seja, eu estou, né, tendo que tirar mais do meu valor mensal ali, do meu orçamento mensal, logo eu vou ter que ter uma mudança de hábito no que eu compro, no que eu adquiro, né, das novas compras que a gente vai fazer. Então, para que a gente tenha uma independência financeira, não devemos ter dívidas de estimação, né? A gente precisa trabalhar com isso, porque se a gente quer ser independente financeiramente, a gente precisa lidar como uma pessoa próspera, né, financeiramente. Pessoa próspera financeiramente, ela não tem dívida com outras pessoas. E na nossa quinta, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, nosso quinto passo, a gente vai aprender o quê? Ganhar dinheiro. Então, a gente, para ter uma independência financeira, a gente precisa ganhar o que nos traz essa independência financeira, que é aprender a ganhar dinheiro. E aqui, o versículo que simboliza, né, vamos dizer assim, que representa essa área de ganhar dinheiro que eu trago é essa daqui, ó. Ela está lá em Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a sua mão, porque não sabeis qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que quer dizer aqui? Que muita gente se apega em uma única renda. Eu gosto muito desse versículo que fala muito da questão de aumento de renda, né? Do aumento do seu do valor, né, que você tem ali sempre a receber. Por quê? Porque se eu semeio a minha semente de manhã, ou seja, uma renda única, né? E não faço mais nada, eu não sei se aquela primeira semente ela vai continuar prosperando. Então, se eu semeio de manhã, eu ainda não vou descansar. Eu vou fazer o quê? Eu vou semear uma outra semente à tarde, porque eu não sei qual das duas ali vai prosperar. Então, no resumo, esse versículo aqui, ele fala o quê? Sobre a gente diversificar as nossas rendas. A gente precisa, sim, ter mais de uma renda, porque até, gente, concurso público, o povo fala muito de concurso público, né? E uns anos atrás, a gente viu no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas
concursada que não recebia do Estado. Aqui em Cabo Frio, a gente já viu muito pessoas de prefeitura que não recebem da prefeitura. Então, assim, não ache, não pense que o concurso público, que órgão público vai te trazer segurança, porque não vai, né? E nenhum. Ai, Deus, o empreendedorismo vai trazer segurança? Também não. Principalmente se você não se movimentar, né, para fazer acontecer. Então, a gente precisa, né, realmente ter aí a nossa atitude de pegar e de fazer. Agora, é mais fácil a gente não perder muito quando tem duas, né? Antigamente falava, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Mas eu acho isso muito equivocado. Por quê? Porque se eu não tenho uma segunda renda e acontece qualquer coisa, eu fico sem nada. Então, assim, sim, esse é um versículo que mostra muito para a gente que a gente precisa, assim, diversificar as nossas rendas, né? Ou seja, ter mais de uma fonte de renda e aumentar o nosso ticket médio. O que é ticket médio? Por exemplo, a gente que trabalha, né, com vendas de cosmético, quando eu vou atender uma cliente, vamos dizer que eu atendi aí 10 clientes no mês, né? E para cada cliente eu vendi R$ 100, um exemplo. Então, eu teria aí R$ 1.000, né, no fim do mês. Se eu quero aumentar meu ticket médio, que é de R$ 100 por cliente, eu preciso oferecer mais algum produto, mostrar para ela mais algum produto, né? Porque às vezes, por exemplo, alguém me pede um batom, eu chego lá e às vezes o lápis de olho dela já está quase acabando, só que ela nem se atentou. Então, por que não falar, fulana, e o restante da sua maquiagem? Seu lápis de olho está tudo em dia, ele você ainda tem? Ih, menino, esqueci. Olha a chance aí. Esse dia eu fui entregar uma base para uma cliente, chegando lá, ela começou a falar das manchinhas dela, eu falei, ih, amada, de mancha eu entendo. Comecei a falar das minhas manchas para ela, mostrei logo a minha foto para ela, enfim, saí de lá. Ela já tinha comprado um kit de uma outra marca né, que ela usava, ela ainda não conhecia os nossos. E aí eu virei para ela e falei: usa o kit que você comprou, não joga seu dinheiro fora, mas acrescenta essa vitamina C aqui, ó. Foi o que ela fez, enfim, eu fui entregar uma base e ainda vendi uma vitamina C, né, de mais de R$ 113 aí, que agora é promoção. Enfim, isso é aumentar o ticket médio. Então, a gente precisa criar novas fontes de renda, aumentar o nosso ticket médio, usar redes sociais para potencializar o alcance de pessoa. A rede social, como eu sempre digo, ela é o quê? A rua mais movimentada que existe hoje. É a rede social. Então, por esse motivo, é que a gente, sim, Elisana está ali, ela sabe, a gente posta todo dia, fala todo dia. Por quê? Um dia a pessoa viu e não quis, mas no outro dia ela pode ver e não é que Elisana vende isso daqui, vou aproveitar e vou pedir a ela. Então, enquanto você coloca lá, Instagram, status de WhatsApp, ele está trabalhando para você, ó, 24 horas. Então, assim, não custa nada a gente aproveitar esse tipo de funil, vamos dizer assim, né, para poder a gente vender mais e criar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Um outro ponto onde a gente pode também aumentar a nossa receita e fazer mais dinheiro são nas parcerias, são nos network, ou seja, na nossa última aula de automake, foi uma visitante que foi a Cida que levou, né? E ela tem uma empresa que vende produtos alimentares sem glúten, sem lactose. Então, olha só como esse nicho é tão específico e tem tanta demanda e tem gente que não conhece. Ali naquele mesmo lugar existia a Mônica, que estava pedindo a Deus, ela falou, estava orando a Deus para poder ter um lugar assim, porque eu não aguento mais comer só tapioca. Então, olha só, aí a menina já fez o network, a Mônica já foi lá e já comprou. Se ela não tivesse ido, seria uma cliente a menos. Então, já ganhou uma cliente, já fez um story, já tem um monte de gente indo para lá, porque a mulher foi lá numa aula de automaquiagem. Então, olha como é importante a gente ter esse acesso, né, a pessoas, fofinha ela, a pessoas, né, para poder o quê? Aumentar a nossa carteira de cliente, aumentar a nossa possibilidade de fazer mais dinheiro. E agora a gente está indo aqui para o sexto passo. Nosso sexto passo, a gente vai falar de quê? De investimento. Vocês estão vendo que a gente está vindo, né, de vários passos. A gente falou o quê?
Mentalidade e autoconfiança. Se eu não tenho, não consigo fazer nada na minha vida. Ambiente, pessoas tóxicas e ou a gente também que pode estar intoxicando alguém. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes eu me tomo cuidado. Falei, meu Deus do céu, eu estou meio chata hoje, então estou intoxicando alguém. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Administração financeira, porque às vezes você pode vender muito, torrar tudo, não vai adiantar nada também. Sair da dívida, ninguém pode ser próspero financeiramente devendo às outras pessoas e ganhar dinheiro, porque se a gente continua não ganhando dinheiro, a gente continua pobre do mesmo jeito. Então, a gente precisa, né, ganhar dinheiro. Investimento. Por que a gente precisa investir? É importante a gente guardar uma parte do que a gente ganha. Gente, pessoas ricas investem. Pessoas ricas não têm medo de investir. Sabe? O problema da mentalidade da pessoa pobre é que o medo dela é o medo de perder, sabe? E o rico, a mentalidade do rico, ele joga para ganhar. Ele só pensa em ganhar. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu vou ganhar. E o pobre já fica, não vou fazer porque eu tenho medo, eu só tenho isso daqui, então eu posso perder. Aí a gente vai lá para a parábola dos 10 talentos, né? Eu peguei, guardei, e o que Jesus falou? Ele gostou quando a pessoa guardou o talento dele? Claro que não. Por quê? Porque a gente precisa, sim, gente, investir. A gente veio para esse mundo para fazer a roda girar, não é para ficar parado aqui escondido, né? Então, investimento é algo que a gente vai precisar fazer se a gente quiser ter uma independência financeira. Então, fazer o quê? Uma reserva de eventualidade. O que é reserva de eventualidade? Uma reserva de emergência, se ele quiser chamar dessa forma. E aí eu trouxe, lógico, aqui, mais essa parte aqui, que inclusive também está em Gênesis. Gente, Gênesis, o mundo começa ali, a gente é construído ali, e tem muitos princípios valiosos ali. Você não tem noção da mina de ouro que é aquilo ali. Então, a gente vai ler esse pedacinho aqui, presta atenção, olha só. Faça isso, Faraó. Isso é José falando com Faraó. Isso depois de tudo que ele passou, e aí ele já está aqui lá, já dando uma consultoria para o Faraó, que estava perdido, sonhando com um monte de vaca seca, vaca gorda, milho seco, milho gordo. Então, depois vocês vão lá e lêem esse babado. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Às vezes a gente está vendendo, está com dinheiro, está com dinheiro. O que a gente faz? Em vez de economizar e guardar, economizar não, guardar uma parte, a gente torra tudo, porque as vacas estão gordas e a gente, mete sarrafo. Aí, quando a vaca fica magra, aí o que acontece? A gente morre de fome. Então, é isso que ele está falando aqui. A quinta parte, enquanto os anos de fartura estão ali, você vai separar. Então, ele separou. Ajunte os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e guardem, tá? Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Tem ensinamento ou não tem, gente? Puxa, gente, eu fico olhando isso daqui. A gente só é burro quando quer, gente. Deus que me perdoe falando, mas a gente só é burro quando quer. Porque Deus está falando, ele fala o tempo inteiro. A palavra de Deus fala o tempo inteiro. E detalhe, esse cara aqui, que estava falando isso daqui, que deu essa. Aí ele instruiu que o Faraó fizesse isso, aí o Faraó virou, eu não coloquei essa parte aqui para não ficar maior ainda, ela virou e falou assim: aonde vou achar um outro homem inteligente e sábio como esse? É tu mesmo, meu rapaz. Vem para cá que tu vai ser governador. Você só vai ficar abaixo de mim, mas tu vai ser o cara aqui. Então, olha só a inteligência que Deus dá a gente. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no início? José, ele tinha uma alta confiança em Deus e ele sabia quem ele era. Então, você imagina o cara sair direto de vamos botar aqui, de uma cadeia, né, para um palácio e ele ser governador. Agora, olha a importância da gente ter essa capacidade de saber de quem a gente é em Deus, né? E detalhe, ele sempre fez o melhor que ele podia fazer, tanto na prisão, inclusive na prisão, lá no livro de Gênesis, fala que as portas da prisão dele eram abertas. Olha só, ninguém tinha, tipo assim, ninguém duvidava do caráter dele. Tudo que ele fazia era bom, era perfeito.
E olha que ele tinha tudo para dar errado, né? Porque se fosse a gente ia ficar choramingando que a gente foi vendido pelos irmãos como escravo. Então, ai, Deise, mas eu vou ficar separando e aí não vou desfrutar de nada? Sim, inclusive você pode fazer reserva de viagem, caso você goste de viajar, né? Eu sei que eu tenho consultoras que gostam muito de viajar. Então, assim, inclusive lá na Nubank e no Inter, existe lá tipo um íconezinho, você clica para fazer reservas específicas. Você pode botar o nome das reservas que você quer. Ah, uma reserva de viagem, uma reserva de emergência, uma reserva de, sabe? Você pode botar e separar essas reservas. E aí você pode fazer um investimento, começar investimento em poupança, o que não é, a rentabilidade é muito baixa hoje, mas para começar, gente, no início é difícil, porque parece que a gente está pegando nosso dinheiro e a gente está dando para alguém. É uma coisa estranha, porque, tipo assim, eu não vou usar mais esse dinheiro, vai ficar lá, né? Então a gente cria meio que um bloqueio. Mas depois vocês vão ver que é normal, quando você olha lá, o dinheiro está lá, está guardado, está rendendo, mesmo que não seja muito, mas está rendendo alguma coisa. Então, assim, e isso é para a gente criar o hábito que quando a gente tiver muito, a gente, minha filha, aí mesmo que a gente vai investir, porque dinheiro gera dinheiro. Quanto mais a gente investe, mais ele vai crescendo. Então, mentalidade próspera, começa também a investir. Fala assim, hoje mesmo está falando sobre isso lá nos stories. Mas com salário mínimo, quero ver fazer isso com salário, quero ver se... Abençoada, vai criar uma renda extra para poder saber melhorar a sua vida. Não, eu ganho um salário. Primeiro, que a pessoa que ganha um salário mínimo, ela fica reclamando que está ganhando um salário mínimo, ela não está feliz. Mas ela também não procura nada diferente para poder ela fazer para melhorar. Então, gente, é aquela coisa que a gente fala, né? É a piscininha de cocô. Tá fedendo, mas tá quentinho, vou sair daqui, né? E continua ali. A gente precisa, se não tá bom, eu tenho que sair daquilo ali, gente. Vai feder no começo, mas depois o negócio pega no tranco. Então, mas desde não está sobrando nada. Não espera sobrar nada. Não espera sobrar. O que você vai fazer? Eu já aprendi a fazer isso aqui também. Antes de pagar todo mundo, você vai tirar, não, eu me proponho tirar R$50. Antes de pagar todo mundo, você tira e já aquele dinheiro já vai lá para a poupança, para o CDB, para a caixinha da Nubank, do Inter, onde você for colocar. Antes de pagar, tá? Os outros, você já separa o seu. Você tem que pagar você primeiro, porque senão você não vai conseguir. Se você vai, vou pagar, vou falando, mas vai ficar faltando. Aí, o que você vai fazer? Você vai criar autorresponsabilidade de fazer as suas dívidas, que a gente estava falando lá dentro do orçamento que você tem. Se fizer o controle financeiro, você vai saber que não pode gastar mais do que aquilo que você ganha, tá? Então, aqui, ó, como eu já falei, pode ser um CDB, Tesouro Direto, você vai ver, né, o que se enquadra aí melhor dentro da sua realidade. E aqui, como começar, né, ter uma mente para poder investir. Os investimentos, gente, são a chave para construir uma riqueza, tá? Ao longo do tempo. A gente precisa ter essa consciência que o investimento é isso, é para a gente ter uma riqueza ao longo do tempo. Aí tem gente que fala assim, eu quero viver o hoje. Que bom, amada. Quando você tiver com 65, vai lá para a fila do INSS, mendigar um salário mínimo para comprar o seu remédio e pagar um aluguel. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que aproveitar. A vida tem, mas tem que aproveitar com consciência de que o amanhã pode chegar, a não ser que você já queira morrer no dia seguinte, mas se não for esse o caso, né, você precisa sim pensar no dia da manhã, porque ele vai chegar. Então, a última, né, que a gente estava, que eu incluí essa daqui, porque sem isso aqui, gente, se a gente não tiver sabedoria para fazer tudo isso aqui. E o que é sabedoria, gente? Sabedoria é isso daqui, ó. Saber fazer. Sabedoria é conhecimento colocado em prática. Porque se a gente aprendeu tudo isso que a gente viu aqui hoje, anteriormente, sobre mentalidade, sobre ambiente, sobre administração financeira, sobre não ficar devendo a ninguém, sair da dívida, sobre ganhar dinheiro, sobre investimento, e não botar bolufa de nada em prática, não resolve nada. Então, sabedoria é aquilo que a gente aprendeu e que a gente coloca em prática. Se você não colocar em prática, quantas coisas a gente já viu aqui? Se a gente for fazer uma enquete do que a gente colocou em prática, talvez 1%. Né? Então, a gente aprende e não coloca. Por isso que, às vezes, a gente olha e fala assim, mas eu já vi várias aulas e não tive
não tive, não tive retorno, eu já vi, só ver não vai adiantar não, amada. Isso daí é telepatia. E a nossa fé tem que estar em ação, a mãozinha, né? O ordinário é a gente que faz, o extraordinário é o Senhor, né? De trazer, às vezes, até um cliente, o Senhor traz, de coincidir, da gente conhecer pessoas novas, isso acontece. Agora, de ir lá, apresentar um produto, falar, né? Falar do que você vende, falar o que que você faz, a forma que você faz, isso daí é contigo mesmo, não é com o Senhor, não. Isso aí. Quando a gente coloca em prática, Elisandra, nossa, como a gente vê, né, o resultado, como a gente tem visto o resultado das nossas ações. E para a gente finalizar, né, com provérbios aqui, porque provérbio, minha filha, uma dica aqui que eu dava para minhas amigas, porque eu também tinha muita preguiça de ler, eu fui começar a ler, gente, ler mesmo, gostar de ler depois dos 35. Antes disso, eu li o que era necessário, porque eu trabalhava em área administrativa, eu tinha que ler, tinha que entender algumas coisas, mas não gostava de ler. Ler mesmo que eu fui gostar foi depois dos 35 anos aí que eu comecei a fazer o seminário, enfim, tinha que ler muitos livros, e aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, dos livros que eu mais gostava era de ler Provérbio. Provérbio parece que o livro foi escrito agora e ele dá um estabefe em você e você fala, tipo, meu Deus do céu. Então, aí, Deus, ainda não tem vontade ainda de ler. Começa com Provérbio. Amanhã, dia 24, sabe o que você faz? Pega Provérbio 24 e lê Provérbio 24. No dia 25 seria o 25. Tem um livro de Provérbio, um capítulo para cada dia. Então, pega essa dica aí, para de preguiça e lê pelo menos um capítulo por dia aí de provérbio, que você já vai ver, assim, uma grande mudança, lógico, ser colocado, né, em prática o que você aprender lá. Então, olha esse provérbio aqui. O homem de bom senso sempre age com sabedoria, mas o tolo expõe a sua falta de compreensão da vida. Então, sabedoria, gente, é o que a gente viu lá em cima? Sabedoria é colocar em prática o conhecimento que a gente teve, o conhecimento que a gente aprendeu. Se a gente aprende as coisas e não coloca em prática, nos falta o quê? Sabedoria. Então, que vocês possam trazer tudo isso que a gente falou aqui, a autoconfiança, a ambiência, a administração financeira, né? Os 7 passos que a gente viu aqui, para a realidade de vocês, para a vida de vocês, coloquem em prática. E se vocês pegarem isso daqui, pô, coloca na gente, o que está faltando? Eu estou tendo uma mentalidade, não, é isso que está me afetando, então eu vou trabalhar isso daqui. Poxa, administração financeira eu faço, ai, que bom, então esse passo aqui eu estou ok. Bota isso no caderno e veja o que vocês já trabalham e o que vocês precisam melhorar para trabalhar. Porque a hora que vocês dominarem tudo isso aqui, checkmate, minha filha. Aí, minha filha, nem tem para ninguém. Sai da frente que a gente está passando, sabe? Não tem inimigo, mas não tem demônio que resista uma pessoa que é altamente confiante em Deus, sabe quem ela é, e uma pessoa organizada, uma pessoa sábia, uma pessoa que não tem devorador que resiste. Como diz, o devorador está furioso. Só que o devorador não pega seu cartão de crédito para passar, é você mesmo que passa. Essa ação é tu que faz, não é ele. Então, amada, que vocês possam ter essa conscientização. Espero muito que essa aula de hoje tenha feito sentido para vocês, tá? Que realmente coloquem em prática. Talvez, às vezes, eu seja um pouquinho duro, porque às vezes dá vontade de pegar assim, acorda para a vida, pelo amor de Deus, tá? Mas que realmente seja algo que tenha trazido alguma reflexão para vocês, tá? Eu vou fazer, para não tomar muito tempo aqui, o nosso sorteio lá e coloco já no grupo, tá bom? Já está até aqui na planilhazinha aí, que aí não toma muito tempo de vocês. Meninas, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo entendível? Cida, muito obrigada, adorei ver você aqui. Ah, gente, vamos fazer uma fotinha, né, que a gente não fez, hein? Espera aí. Eu nunca sei um ângulo direito para a gente tirar uma fotinho. Ó, vamos lá. Fazer um videozinho. Pronto.
Bom, acho que está tudo ok, ninguém tem dúvida de nada, então já dormiram também. Deixa eu parar a minha. Eu fiz a gravação com o negócio aqui.